boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência e pelos recados sempre através das redes sociais. Eu te espero no meu Insta, @JaqueStefano, e na minha fanpage, facebook.com/JaquelineStefano. A gente já começa o programa de hoje falando sobre as preparações para o ano novo. A gente vai falar sobre sonhos, objetivos, as metas e como colocar tudo isso em prática, hein? Estou recebendo aqui o Vinícius Santos, que é mentor de carreiras, para falar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, Vinícius? Olá, Jaque. Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-lo aqui novamente. Prazer viu? é sempre meu. A primeira coisa que eu queria entender é que, assim, quando a gente está entre o final e o começo do ano, é um momento de balanço. Geralmente as pessoas veem o que aconteceu, o que não aconteceu, se planejam. E muitas pessoas se frustram. Tudo bem, a gente sabe que foram anos difíceis os últimos 2 anos, por conta da pandemia e tal. Sim. Mas muita gente olha ali no checklist e fala, poxa, não saiu daqui do papel. Até comecei bem em janeiro, fevereiro, mas aí em março já desisti. Por que a gente não consegue muitas vezes tirar do papel, Vinícius? Os fatores são muitos, né? Primeiro que você falou, imprevistos acontecem. E aí são nos imprevistos que a gente testa se as nossas metas, as propostas que nós fizemos para nós mesmos, para aquele ano, de fato eram propostas firmes, convincentes, relevantes de fato para a nossa vida. Mas a verdade é que, ao longo do tempo, quem colocou pelo menos as metas no papel, tirou elas do plano imaterial e as tornou material, o que já é o primeiro passo. Só que geralmente no final do ano, as pessoas fazem promessas de intenção e não necessariamente promessas de mudança. Uma coisa é intenção, outra coisa é ação efetiva. Então, quando você faz uma lista de coisas que você quer mudar, uma das coisas que a gente esquece é qual é o plano. Você determinou uma meta, você colocou ali um alvo, mas você esqueceu de descrever qual é o plano que você vai realizar para alcançar aquilo. Então, quando a gente fala, por exemplo, no meio organizacional sobre metas, objetivos, a gente geralmente se refere a uma sigla chamada SMART. Nem todo mundo conhece. SMART significa que o seu objetivo, a sua meta precisa ser específica, ela precisa ser relevante, ela precisa ser mensurável, atingível e temporal. Então, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Ok, ela já está específica e isso é bom, mas ela está temporal? No ano, mas ok, então você vai deixar para emagrecer no último mês, em dezembro do próximo ano, os 10 quilos? Ou não, o meu objetivo é emagrecer 1 quilo por mês, para isso eu preciso perder 250 gramas por semana, para isso eu vou tirar da minha alimentação carboidratos que não sejam carboidratos bons. Ok. Você é esposo de nutricionista, entendeu? Por isso que tá aqui dando o exemplo da comida, né? É o que eu ouço todos os dias em casa. Em todos os stories que ela passa pra gente, Não tem, eu tenho que curtir todos, então a gente incorpora. Tá ótimo. Mas é bem isso, quando a gente cria o plano para viabilizar os nossos objetivos, imprevistos podem acontecer, mas você os contorna. Quando você tem um plano de intenção, uma expectativa, mas não necessariamente desenvolveu o plano e ainda conta com os imprevistos que certamente virão, a gente se acomoda sobre eles e fala, tudo bem, não deu. Aconteceu por causa daquilo, né? Exato. Eu já vou voltar para esse momento quando os imprevistos acontecem, mas eu quero agora conversar com você um pouco sobre o mundo corporativo e falar sobre o que depende ou não depende da gente. Porque muitas vezes, vamos imaginar alguém que é CLT, ou alguém que tem o próprio negócio, mas tem também sócios, depende não só da própria atitude para que as coisas aconteçam, e daí a pessoa coloca lá uma meta. Vou dar uma meta aqui para alguém que é contratado CLT, que é ter o salário aumentado em um ano, mudar de crescer na empresa, mudar de cargo. O quanto que isso depende da pessoa, o quanto isso depende da empresa, como que isso deve estar colocado entre as minhas metas, Vinícius? Perfeito. Bom, primeiro assim, a gente, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então a primeira coisa é, independente de tudo que pode acontecer na vida, qual é teu objetivo, onde você quer chegar? Ponto 1. Ponto 2 é o seguinte, no mundo de hoje a gente fala muito sobre uma nova competência que a gente precisa desenvolver, que é a antifragilidade. O que a pessoa é ser antifrágil? Bom, uma coisa frágil, como esse copo de vidro, eu bato, ele quebra. Uma pedra já é diferente, eu bato nela, ela não se quebra facilmente. O antifrágil é um ponto de equilíbrio. É diferente, por exemplo, de resiliência. Resiliência é aguentar uma dificuldade muito grande, uma força contrária, se adaptar a ela, mas depois que aquilo cessa, eu volto para o meu estado de origem. Quando a gente desenvolve a antifragilidade,
é a nossa capacidade de aproveitar esses imprevistos, aquilo que não saiu conforme nós havíamos planejado, e não se acomodar a isto, mas fazer disso o seu trampolim. É como a pipa, ela não sobe a favor do vento, ela sobe contra o vento, mas ela foi feita para subir. Então, se você colocou como objetivo, como meta que você vai subir, não importa o vento que sopre contrário ao seu objetivo, faça dele o seu trampolim de subida. Então, as coisas podem e vão, com certeza, sair fora daquilo que você planejou, porque a todo momento isso acontece. Tem um escritor chamado Nassim Taleb, ele escreveu um livro que se chama O Cisne Negro. Então, a lógica do cisne negro. O que quer dizer a lógica do cisne negro? Imprevistos acontecem e não há nenhum planejamento capaz de prevê-los. Mas no planejamento precisa haver previsto ali um recurso, uma alternativa, uma capacidade de que, se algo sair fora daquilo do planejado, como que a gente se adapta, como que a gente volta para o prumo novamente. Então tem muito mais a ver com uma questão de competência, tem muito mais a ver com uma questão de ímpeto, de querer fazer aquilo dar certo, do que propriamente em contar que as coisas vão ser favoráveis ou não no meio do caminho. Você me fez lembrar de um filme, se eu não me engano, é Em Busca da Felicidade, aquele com Will Smith. Perfeito. E me faz lembrar do quanto tudo começa a dar errado na vida dele, e ele tem um filho. Se você não assistiu esse filme, depois assista. Me desculpa pelo spoiler, mas esse filme já é antigo, tá? Não é bem spoiler. Mas o que eu acho sensacional é que quando ele chega num momento decisivo, ele começa a aprender. Aí depois a gente pode pensar o quanto isso é funcional de fato, mas ele começa a aprender como que ele ia ganhar tempo com aquilo. Então ele descobriu que todo mundo desligava o telefone e pegava para fazer a próxima ligação de venda. Então ele descobriu que ele gastava menos tempo se ele só desligasse ali e já digitasse. Dentro da situação que se apresentou para ele, ele descobriu como é que eu posso aproveitar isso aqui, Perfeito. No meio de toda essa diversidade, e me destacar e ser o melhor. Isso tem um pouco a ver com o que a gente está falando, então? Total. É um belo exemplo que você trouxe de antifragilidade, que é fazer do momento de dificuldade, mais uma vez, o seu trampolim, o seu momento alavanca de crescimento. Porque a gente não cresce na favorabilidade. A gente não cresce quando as coisas vão bem. Tem aquela clássica, né? Você não forma um bom marinheiro em mar calmo. Pelo contrário, é na tempestade. Ser médico num plantão, no hospital no Albert Einstein, que se atende um paciente a cada 2 horas, é fácil. Quero ver você ser um médico de alta performance no SUS, atendendo um paciente a cada 5 minutos. Então, a dificuldade te faz crescer, porque ela exige mais de você. Você colocou ainda uma outra perspectiva, na outra provocação que teve, sobre a questão da mudança, da transformação, do imprevisto. Olha, para a próxima década que nós estamos ingressando, trazendo isso para a vida profissional, que via de regra está dentro das metas também que a gente idealiza para um ano novo, nós, desta nova geração, poderemos experimentar até 9 carreiras diferentes ao longo da vida. Gente, se nós vamos passar por até 9 carreiras diferentes, é porque aquilo que você estava fazendo, em algum momento, parou de dar certo. Ou tem alguma coisa que você está vendo possibilidade de dar mais certo. E aí vem aquela questão do seguinte, mas eu tinha um plano, eu tinha uma meta, eu vou abrir mão do meu plano, da minha meta para realizar alguma coisa diferente? Não tem problema você trocar um plano quando surge uma oportunidade melhor. O problema é quando você só faz a procrastinação dos teus planos para saciar a sua preguiça, que é extremamente bem-vinda pelo nosso cérebro, mas não traz lembranças favoráveis para um futuro. Você não lembra do dia que você ficou estatelado no sofá assistindo Netflix. Você lembra das conquistas que você realizou pelo esforço que você teve que imprimir naquilo. Agora, Vinícius, eu quero que você fale sobre essa diferença. A gente, na minha época ainda era assim, tenho só 35 anos, tá, gente? Mas ainda era assim, a gente se formava com a certeza que com 16, 17 anos você tinha que escolher a profissão para o resto da sua vida. E as empresas, as pessoas saíam das empresas com 30 anos na mesma empresa, 28, 40 anos no mesmo lugar. E isso era muito bem visto antigamente. Hoje a gente vê no mercado de trabalho pessoas a cada 2 anos querendo trocar. Os jovens entendem, às vezes já se formaram em 2, 3 faculdades, às vezes só fizeram a primeira e foram fazendo especializações em outras áreas e já passaram por várias carreiras. Como que o mercado vê isso hoje? O que o mercado espera hoje? O mercado precisa de pessoas que tenham uma mentalidade de crescimento, que tenham um mindset de crescimento e não um mindset fixo. E para a gente crescer, a gente precisa experienciar coisas novas.
Então, a zona de conforto, ela nos acalma, ela nos acomoda, ela é muito boa. Por quê? Porque eu domino o que eu faço, eu dou resultado com o que eu faço, eu estou bem. Na nossa cabeça, a gente não foi criado para mudar quando as coisas estão dando certo. Só que é justamente quando não está chovendo que você deveria aproveitar para consertar o teu telhado. É esse o grande ponto. Então, como o mercado vê, o mercado precisa de profissionais que tenham a capacidade de empreender, de inovar, de trazer solução. Precisam de profissionais autônomos, profissionais que criem, profissionais que vejam as oportunidades no meio do caos. E esses caras, esses profissionais que ficam muitas vezes um tempo numa empresa, depois vão para outra, eles passam a acumular um know-how, um conhecimento, uma expertise de soluções, de visões diferentes, de culturas, de um melhor de cada uma delas. E toda vez que ele chega numa empresa, ele traz junto consigo, somado à experiência acadêmica que ele acumulou até aquele momento, a experiência vivencial de acertos e erros cometidos por outras empresas. Quanto vale um profissional desse? Putz, vale muito. Só que ele também, como profissional, sabe que o seu valor está espaldado naquilo que ele consegue acumular de conhecimento e experiência. Então, chega ali em determinada empresa, tem um desafio, ele ajuda na solução daquele desafio, goza do benefício, do resultado que aquilo traz. Excelente. Se não tem mais desafio, eu estou perdendo tempo. E ele quer ir para um próximo. Não, mas aqui você está bem, você é valorizado, você é bem quisto, você está bem remunerado. Sim, mas, cara, e aí? O que tem de novo para mim? E ele passa a buscar outras oportunidades. E muitas vezes isso passa por uma mudança de carreira. Você pega alguém que era do financeiro, ele vai para o TI, do TI às vezes ele passa a entender a importância de compreender o comportamento das pessoas, porque o TI tira dados tagueados do comportamento digital das pessoas. Nisso ele pode se interessar por psicologia, talvez. Psicologia pode atrair ele para neurociências. Neurociências pode levar ele para o marketing. Ou seja... E, na verdade, ele acumulou tudo, né? Porque o conhecimento você só acumula, né? Perfeito. E aí, dentro disso, nesse planejamento, que eu acredito que esse nosso bate-papo aqui possa estar servindo também de inspiração para quem está preparando a sua listinha aí para o ano de 2022, dentro disso eu gostaria que você falasse para nós, como mentor de carreira, você deve orientar muitas pessoas nisso, sobre o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Porque eu percebo que sem dúvida nenhuma, atrapalha ou ajuda o outro. Como que a gente consegue esse equilíbrio? Porque se falou muito sobre um botão, o que acontece no trabalho fica no trabalho, se aperta um botão, o que acontece, seu filho tá com febre. Hoje que eu sou mãe eu entendo, gente, você não deixa um filho com febre em casa. Vem trabalhar e esquece que ele tá com febre nunca, de jeito nenhum, ainda mais para uma mulher. Então, afinal de contas, é para apertar um botão ou não, Vinícius? Já que esse tema, ele é apaixonante e ele tem muita coisa pra gente bater um papo. Não existe esse botão. Você é um ser humano só. Você só tem um cérebro e um coração. Então você é único. Se você não está bem em casa, você não vai estar legal no trabalho. Se você não está legal no trabalho, provavelmente você não vai estar legal em casa. O equilíbrio da sua saúde física e emocional é um dos pilares da empregabilidade. Junto com você fazer aquilo que ama, junto com você ter uma boa formação acadêmica, junto com você ter um bom network. Ele tem o mesmo peso. Haja vista que várias empresas, quando hoje vão entrevistar os seus candidatos, não começam perguntando qual é a sua formação, qual a sua experiência profissional, o que você já fez, qual é o seu case de sucesso, o que você faz no seu tempo livre, o que você gosta de fazer no final de semana, para onde você gosta de passear, qual é o seu estilo de viagem preferido. Por quê? Debaixo de tudo isso tem a evidência de que se a pessoa vive a vida dela, se ela vive uma vida feliz, equilibrada, saudável ou não. Se ela é uma workaholic, por exemplo, que lá atrás, excelente, esse cara, nossa, ele virou a noite trabalhando. Hoje uma empresa olharia isso com péssimos olhos, porque das duas uma. Primeiro, se você virou a noite trabalhando, porque talvez você não seja competente o suficiente para entregar aquilo que você precisa entregar dentro do seu expediente. Segundo, não tem nada melhor para você fazer? Não tem nenhum lugar mais feliz para você ir do que o trabalho? Essa pessoa, ela vai ter problemas comportamentais com os amigos de trabalho. Porque o workaholic olha para o cara que trabalha das 8 às 18 e fala assim, esse daí é fraco, esse daí é vagabundão. Olha só, já deu 6 horas, o cara está correndo para casa. Quando, na verdade, ele foi competente e entregou aquilo que ele precisava entregar, só que ele
tem na vida um equilíbrio entre o bem-estar, a felicidade e a realização do trabalho, o bem-estar, a felicidade e a realização em casa, com a família, com a sua saúde e tudo mais. Então, cuidar da saúde física, cuidar da saúde emocional, cuidar da alimentação, cuidar da sua família, ponto. Cuidar da sua espiritualidade é algo muito importante. As pessoas cada vez mais estão buscando a Deus e a espiritualidade, não a religião apenas, mas a espiritualidade como um todo. Por quê? Porque quando você busca afago, conforto e amparo na parte espiritual, tudo que é terreno e material passa a ter um significado diferente. Você consegue projetar o material, o presente, numa esfera diferente, mais leve e mais ampla do que o que você está habituado. Isso te faz uma pessoa mais criativa, mais leve, mais agradável, mais feliz e mais interessante para a empresa e para as pessoas que nela estão. Agora, Vinícius, você foi falando e me fez lembrar aqui de várias histórias que eu conheço, experiências de pessoas que chegam nessa época do ano e vão colocando no papel, listando sonhos para o próximo ano. E essas pessoas muitas vezes ficam até ansiosas, com tantos sonhos e com tantos planos. Gente, quer realizar tudo, tem ideias, muitas vezes inovadoras, como a gente já falou aqui em outro momento no nosso programa. Às vezes é uma ideia de abrir um negócio, às vezes é uma ideia para a própria empresa em que ela está. E aí dá até frio na barriga. Conheço pessoas que me mostram às vezes e falam, olha, isso. Aí começa janeiro, começa fevereiro, daqui a pouco parece que a pessoa já desistiu. Ah, aquilo lá não deu certo, mostrei para não sei quem nem me incentivou. Como fazer, então, voltando para o comecinho do nosso bate-papo, que você falou sobre a importância da gente entender para quanto tempo é aquilo, o que é atingível e o que não é atingível. Como que eu preparo essa lista para ela dar certo nos 12 meses do próximo ano? Já que eu gosto muito de nomenclaturas, entender o significado das palavras, ou pelo menos colocar elas nas caixinhas certas, me ajuda a me organizar melhor. Então talvez isso ajude mais pessoas também. Para mim, sonho é uma coisa que está projetado para longo prazo, para alguns anos à frente. Então, já que a gente está falando sobre sonhos, metas, objetivos, vamos explicar o que é cada um então, né? Por favor. Eu acho que isso ajuda. Então sonhos é uma coisa que está no longo prazo. Objetivo é uma coisa... Sonhos, vamos colocar assim, está no longuíssimo prazo. Objetivos é uma coisa que está no longo prazo, ok? Metas é uma coisa que está no curto prazo e tarefas é uma coisa que está no curtíssimo prazo. Então, sonhos pode ser algo para daqui 5 anos. Objetivo pode ser algo que eu quero realizar até o final de 2022. Metas é aquilo que eu coloquei que são 12 partes de um objetivo, que eu estou colocando uma por mês. Tarefa é aquilo que eu vou fazer hoje. Então, se você está falando assim, não, 2022... eu vou emagrecer, eu vou mudar a minha qualidade de vida, eu vou fazer atividade física, eu vou isso, eu vou aquilo. Legal. Você está prometendo isso na noite de Natal, talvez, lá na praia, comendo aquela mesa farta, segurando a sua cervejinha na mão e falando, ano que vem eu vou. Tá bom, eu te desafio, acorde amanhã cedo, aproveite que você está na praia, pega a bicicleta e vai andar. Aproveite os próximos dias e diminua um pouco o consumo de bebida alcoólica. Alimente-se melhor. Qual que é o grande problema? A gente precisa de um autoconhecimento bastante grande. Quando você faz uma lista muito grande de objetivos, quando você abre o seu guarda-roupa, minha esposa é assim, ela abre o guarda-roupa e tem lá 50 vestidos, eu tenho 2 ternos. Quanto tempo eu demoro para me trocar? Quanto tempo ela demora para se trocar? Eu pego um dos 2, me troco e estou pronto. Pronto, não me dói fazer essa escolha, porque só tem 2. Ou é A, ou é B, ou é preto, ou é azul, básico. Ela tem 50 opções. Logo, ela põe um, tira outro, põe um, tira outro, põe um, tira outro. E quando volta para casa, tem um monte de coisa para ser guardada no guarda-roupa. As metas, os objetivos são a mesma coisa. Se você fizer uma lista muito grande de muita coisa que você quer fazer, você vai se frustrar rápido. A sua mente não é projetada para lidar com muitos objetivos, com muitas tarefas ao mesmo tempo. A minha dica prática é, qual é aquela meta, aquele objetivo que você quer lembrar do próximo ano que se inicia por ele. Que você quer, quando lembrar do ano de 2022, pensar assim, em 2022 eu realizei o meu objetivo, a minha meta ou parte do meu sonho de. Tenha um item na sua lista. Esse item, ele tem que estar atrelado a todos aqueles outros que você pensou. Por quê? Porque se ele for o mais verdadeiro, o mais forte, a realização dele, de alguma maneira, te aproxima da realização de todos os outros. E qual que é a dica para não perder o foco no longo desse ano, aí, dessas metas? Olha, para não perder o foco nos seus objetivos, seja uma pessoa essencialista.
quando você tenta abraçar tudo ao mesmo tempo, quando você tenta falar com todas as suas amigas ao mesmo tempo no WhatsApp, você não fala com nenhuma, não de forma profunda, não de forma empática. Então, para não perder o foco, escreva sim qual é o seu objetivo, a sua meta, deixe isso em um lugar visível e lembre-se todos os dias o que você ganha conquistando, o que você perde não conquistando. E cuidado para não incrementar muitas coisas. Toda vez que alguma coisa, toda vez que uma roupa nova for entrar no seu guarda-roupa, pensa assim, para essa entrar, a outra tem que sair. Porque senão eu só acumulo opções, mas não realizo praticamente nada daquilo que eu coloquei como objetivo. Vinícius, para a gente finalizar, eu queria que você falasse para nós sobre algo que eu tenho visto cada vez mais latente nas pesquisas quando a gente fala a respeito da vida profissional, que é o fato isso aí a gente já tem lido há muito tempo, né? As pessoas são contratadas muitas vezes por conta da sua capacidade da sua habilidade para aquela função, mas são demitidas em boa parte por conta de problemas comportamentais. Perfeito. Hoje a gente já vê que o jogo mudou desde a entrevista de emprego, como você mesmo citou, as pessoas que estão entrevistando se interessam sim pelo comportamento, pelo que você faz no dia a dia. Isso já é um pouco diferente na contratação hoje. Mas de um modo geral, seja para quem tem sonhos de carreira, para a vida CLT que ela tem hoje, ou quer trocar de emprego, ou quer começar um negócio, o quanto é importante a pessoa fazer uma autoanálise e descobrir se o comportamento dela está ajudando ou atrapalhando. 159%. Porque, de fato, as pessoas, via de regra, são contratadas pelo currículo, demitidas pelo comportamento. E o comportamento está ligado ao nosso bem-estar, ao nosso equilíbrio pessoal. O que te afeta? O que te faz feliz? O que te faz infeliz? O que te irrita nas outras pessoas? O que te irrita nas outras pessoas não está nas outras pessoas, está em você. Então, conhecer a si mesmo, ter um autoconhecimento, um autoequilíbrio, ser capaz de identificar quais são os seus pontos nevrálgicos. O professor Augusto Cury fala sobre as janelas killer. Saber quais são as suas janelas killers é fundamental. Por quê? Porque elas vão ser acionadas. Você não controla, ninguém controla a emoção. A emoção é uma reação química. Quando o gatilho vem, a emoção acontece. É como quando alguém encosta em você com algo pontiagudo e você escolhe assim, isso não vai doer. Imagina, é impossível. É uma reação química e física que acontece ali. As emoções são a mesma coisa, mas você consegue controlar o seu comportamento. Quando você percebe quais são as emoções que deflagram um comportamento ruim, primeiro, você tenta evitar ser exposto a situações que te geram essa emoção. Segundo, você se condiciona, quando essa emoção vier, ter um comportamento diferente. Isso é o autoconhecimento. A inteligência social, que nasce junto com a inteligência emocional, compreende de quando eu vejo alguém tendo uma reação fora do padrão, exacerbada, muito gritante, eu penso, essa pessoa está tendo um sequestro da amígdala, como é dito em psicologia. Ela, por algumas frações de segundo, perdeu a capacidade de raciocinar, porque o estímulo químico foi muito potente. Claro que é difícil a gente pensar nisso quando a gente também está sendo impactado por aquela ação da outra pessoa. Mas quando a gente tem esse equilíbrio de pensar e entender como a mente das pessoas funciona, você pondera e fala assim, tudo bem, deixa ela esfriar a cabeça, não vamos levar isso mais adiante, depois a gente volta no assunto, ela vai estar com uma cabeça completamente diferente, um humor completamente diferente, às vezes até ela mesma reconhece e volta, pede desculpas e tudo mais. Eu acho que isso aí rende um programa. Esse papo aí rende muito e vai ajudar com certeza muita gente na vida profissional. Vamos marcar em breve para falar sobre isso, se você topar, Vinícius. Quero te agradecer. Muito obrigada por essas dicas para a gente começar bem o ano de 2022. Para quem quiser entrar em contato, o Instagram, @santos_insights, passando aí para vocês. Mais uma vez, muito obrigada e uma ótima tarde, viu? Obrigado, Jaque, para você. Eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta e a gente vai falar sobre fim de ano, alimentação, como manter o equilíbrio com a doutora Adriane Marcon no próximo bloco. Eu já volto.